eu estou muito preocupada com meu filho. Quando nos encontramos, tenho a nítida sensação que ele está infeliz. Ele é casado, tem um filho. Como saber se essa preocupação não é uma perturbação espiritual, por exemplo? Nós temos muito a tendência de querer segmentar a criatura humana em partes. Físico, é psicológico, é espiritual. As coisas se interpenetram. Joana de Ângeles tem uma obra cujo título é O Homem Integral, exatamente para falar da integralidade da criatura humana. A gente nunca deve segmentar a pessoa para dizer, olha, ele tem um problema físico, ele tem um problema espiritual. Nós temos problemas e esses problemas eles suam de nós de diversas formas diferentes. Então, às vezes, a gente tem um filho que está com um problema físico, o problema físico interfere no psicológico, interfere no espiritual. E outras combinações, tá? Espiritualmente, interfere no físico. Então, quando eu olho para alguém, eu automaticamente percebo que a pessoa não está bem. Mas isso não quer dizer que seja no físico, seja no espiritual, que seja no outro. Não significa. E de outras vezes, o problema está na nossa percepção. Porque nós estamos adoentados, então a gente transfere o nosso adoecimento para aqueles que são os nossos amados. Então, a gente não está bem e acaba contaminando com a nossa visão a leitura do outro. E passa a ter do outro uma visão de que ele está doente, que ele está passando por dificuldade. E aí fica difícil para a gente perceber. A melhor estratégia numa hora dessa é a gente se aproximar dele e criar um aspecto de confiança que ele tenha certeza que ele não vai ser criticado. Porque se não existir uma via de confiança entre mãe e filho, se ela perguntar para ele, e aí, meu filho, você está bem? Ele vai dizer, estou ótimo. Porque se ele não tiver confiança nela, ele não faz. E hoje nós temos uma grande quebra de confiança na relação com as pessoas, porque a gente tem medo de falar e depois essa pessoa levar adiante aquilo que a gente falou. Então, é todo mundo muito receoso de falar. Então, a gente precisa primeiro criar a ponte da confiança, aonde a gente permita com que ele saiba que o que é dito, o que é falado, não é criticado e não é divulgado. Eu não posso criticar. Meu filho, como é que você está? Ih, mãe, eu estou com tanto problema em casa. Eu já te falei. Pronto. Aí não vai falar mais nada. Não vai falar mais nada. Então, a gente não pode, a gente tem que aprender a compreender o outro. A gente balança a cabeça afirmativamente para que a pessoa possa falar e não emite opinião. É porque a tua mulher não corta a pessoa. Deixa, a pessoa é como se fosse um animal que está dentro de uma caixinha. Então você abre e ele começa a sair. Então você não assusta. Se assustar, ele volta para dentro do buraco. Deixa ele sair com tranquilidade e ter confiança na sua companhia, que você nem vai condená-lo, não vai julgá-lo, e não vai comentar com os outros aquilo. Criada a ponte, você mesma poderá obter dele as informações mais legítimas do que se passa dentro do coração do seu filho. E esse medo toda a mãe tem, né? A gente fica prestando atenção se ele está normal, se ele está mais calado. Isso é coração de mãe. E, infelizmente, nós temos que aprender, ou felizmente, nós temos que aprender que quando nossos filhos crescem, eles têm maturidade para enfrentar seus desafios como nós temos. Só que a gente não lê, a gente lê criança. E às vezes a gente sofre muito só porque a gente observa que o nosso filho está um pouquinho diferente. Sim, é possível que o seu filho, que é casado, que tem filhos, que tem um trabalho, que tem boleto para pagar, esteja com preocupações na cabeça. Isso faz parte da vida. E isso faz com que o seu semblante fique pesado.
Você nunca vai deixar de ser mãe. Então, é importante que ele sinta que ele tem você por perto, porque às vezes por exemplo, um problema no relacionamento, ele não vai poder conversar com a esposa, que é a pessoa ideal para eles conversarem entre si dos problemas familiares. Mas se é entre eles, pode ser que ele busque você. Né? Nesse momento é que a gente vai observar se nós conseguimos, desde a infância, a construir essa ponte que o Elahá falou. Porque dificilmente a gente consegue construir depois de adulto. Mas é só, o Elahá já falou praticamente tudo, é só colocar. Permita que ele viva a vida com suas alegrias e com suas preocupações. Agora, se você perceber que tem algo mais, muito sério, ou se ele se aproximar, né, nessa questão de pedir auxílio, se vocês tiverem isso, sim, você vai continuar sendo mãe. Mas não seja invasiva. Não force muito. Permita que ele viva, que ele tente resolver os seus problemas.